Olá, povo de Deus, quarta-feira da primeira semana do Advento, dia 2 de dezembro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 25, 6 a 10 e de Mateus 15, 29 e 37. Apesar de Isaías 25 fazer parte do chamado primeiro Isaías, o trecho de hoje é conhecido como Apocalipse de Isaías, que compreende os capítulos 24 a 27 e é um acréscimo posterior e não pode ser datado antes do século V a.C. Portanto, a conjuntura é pós-exílica. Nosso texto apresenta um festim divino, um banquete universal, pois a ele são convidadas pessoas de todos os povos. Essa ideia de festim messiânico se tornou corrente no judaísmo e encontra-se também no Segundo Testamento em forma de banquete nupcial. A abundância no banquete e o fim de tudo que entristece e limita a vida do povo constrói uma imagem messiânica utópica para alimentar a fé do povo, ainda muito marcado pelas reminiscências do exílio. Ouçamos o poema. O Senhor dos Exércitos preparou para todos os povos nesse monte um banquete de carnes gordas, um festim de vinhos velhos, de carnes gordas e medulosas, de vinhos velhos purificados. Nesse monte tirará o véu que vela todos os povos, a cortina que recobre todas as nações, e fará desaparecer a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e tirará de toda a terra o opróbrio que pesa sobre o seu povo, porque o Senhor o disse. Naquele dia dirão: eis nosso Deus, do qual esperamos nossa libertação. Congratulemo-nos, rejubilemo-nos por seu socorro, porque a mão do Senhor repousa neste monte, enquanto Moabe é pisada no seu lugar, como pisada é a palha no monturo. Aí está a grande comunhão com Deus de todos os que reconheceram a soberania do único Deus. E Moabe aparece como símbolo dos que estão excluídos do banquete, porque rejeitaram o projeto. O Salmo 22, 23, bastante conhecido, é salmo de confiança no pastoreio de Javé, como o Deus amoroso e preocupado com seu povo. O Senhor é o meu pastor, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra de seu nome. E mesmo que eu passe um vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com o bastão e com o cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mateus 15, 29 a 37. O capítulo 15 de Mateus faz parte do quarto relato no esquema do Evangelho, onde Jesus é apresentado em sua missão de tornar o reino explícito no meio dos pobres e enfermos, descartados pela sociedade da época, classificados como impuros. Jesus é a ocasião de superação dessa multidão excluída e, com a realização da cura, provoca ocasião também de ação de graças em todos os que constataram essa presença curativa de Jesus. Todos admirados glorificavam a Deus de Israel.
Com essa indicação, temos que as curas foram realizadas em meio aos judeus. Porém, a misericórdia de Jesus não parava por aí nas curas. Por isso, ele chama os discípulos e lhes diz: eu tenho compaixão dessa multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. A lógica dos discípulos, mesmo depois de tanta realização maravilhosa de Jesus, era a mesma de sempre. É impossível de resolver isso aqui no deserto. Jesus não lhes dá ouvido e pergunta-lhes: quantos pães tendes? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Em Mateus, mais que em outros textos, o número 7 é o símbolo de perfeição. E aqui significa o suficiente para saciar a fome da multidão. A cena é altamente eucarística. Jesus tomou os pães e peixes, abençoou-os, os partiu e entregou aos seus discípulos para distribuírem a todos. Mesa farta, todos comeram e ainda sobrou 7 cestos, isto é, o suficiente para saciar outra multidão. O sentido eucarístico desse gesto de Jesus antecipa a ceia derradeira, aquela que ele tanto desejou celebrar com seus discípulos. E aqui aparece claramente a função dos discípulos: distribuir, partilhar, fazer chegar a todos o alimento, abençoado por Cristo, para que ninguém fique excluído desse bem supremo. A cena da partilha dos pães e peixes tem 2 sentidos conjugados e de suma importância. Por um lado, anuncia a abundância de bens para os pobres, para os cansados da jornada e que buscavam alento em Jesus. Por outro lado, é uma denúncia de tantas formas de exclusão, de fome, miséria, provocadas pelo egoísmo humano, ganância de uns, má distribuição de rendas, que acaba por jogar inúmeros irmãos e irmãs na mais profunda injustiça que assola a nossa sociedade, organizada em torno do mercado e do lucro. A mesa eucarística é assim também, anúncio de que dela todos podem participar e denúncia de muitos que a ela não têm acesso. Afastados muitas vezes pelos discursos moralizantes de parte do clero ou por pregações que enchem as consciências de escrúpulos. As Eucaristias que presido sempre me deixam com duplo sentimento. O primeiro é de alegria imensa por atualizar o gesto de amor, de compaixão de Jesus junto do povo. O segundo é de tristeza por ver inúmeros irmãos e irmãs que não recebem o pão eucarístico. Por experiência, sei que dentre estes, muitas vezes, tem gente até muito mais digna que eu que estou presidindo a Eucaristia, mas que não tem coragem de dar o passo. O pior é que inúmeras vezes se trata de escrúpulos mais do que pecados. Nossa formação católica reforçou tanto os obstáculos de aproximação do Cristo Eucarístico que muitos não se sentem dignos para a comunhão. O Papa Francisco, na exortação Evangelii Gaudium, diz assim: a igreja é chamada a ser sempre a casa aberta do Pai. Um dos sinais concretos dessa abertura é ter, por todo lado, igrejas com portas abertas. Assim, se alguém quiser seguir uma moção do Espírito e se aproximar à procura de Deus, não esbarrará com a frieza de uma porta fechada. Mas há outras portas que também não se devem fechar. Todos podem participar de alguma forma na vida eclesial. Todos podem fazer parte da comunidade. E nem sequer as portas dos sacramentos devem ser fechadas por uma razão qualquer. Isso vale sobretudo quando se trata daquele sacramento que é a porta, o batismo. A Eucaristia, embora constitua a plenitude da vida sacramental, não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso
e um alimento para os fracos. Estas convicções têm também consequências pastorais que somos chamados a considerar com prudência e audácia. Muitas vezes agimos como controladores da graça e não como facilitadores. Mas a igreja não é uma alfândega, é a casa paterna onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa. Cantemos então com as comunidades. A mesa tão grande e vazia de amor e de paz, aonde há luxo de alguns, alegria não há jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus nosso Pai é o pão partilhar, pão em todas as mesas, e da Páscoa a nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar. Aleluia! Um beijo no seu coração.